Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês, responder uma pergunta da Miriam. Ela queria saber como diferenciar equivérias de sédums, cotilédons. Gente, isso é uma pergunta muito interessante, muito técnica na verdade. Como eu não sou da área, eu vou responder assim bem superficialmente, mas vou tentar trazer exemplos para vocês, tentar ajudar com o pouco que eu sei a respeito, como diferenciar essas espécies aí, esses gêneros de suculentas diferentes, tá bom? Então, se você gostou do tema, já deixa o like para mim, inscreva-se no canal e se você achar útil, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Bora pro vídeo! O que significam as palavras equivérias, sédum? O que significam essas palavras? Essas palavras referem-se ao gênero das plantas. E o que é o gênero? Gênero é uma classificação da botânica. Então, por exemplo, quando você observa uma planta, você vai observar as características dessa planta. Veja, ó, eu vou colocar aqui várias plantas. E essas plantas são classificadas como equivérias. Então, vocês podem observar que nós agrupamos as plantas por certas características que são comuns. Então, por exemplo, as equivérias, elas são sempre mais formato de roseta, mais baixinhas, achatadinhas, elas não crescem alto, a grande maioria delas, tá? Aí depois nós vamos separar, por exemplo, sédums. Olha aqui. Sédums, né? Aqui, por exemplo, eu agrupei sédums, né? Veja bem, ó. Eu estou colocando, gente, plantas que são bem próximas para que fique mais fácil a exemplificação, tá bom? Então, você tem aí, por exemplo, sédums, ó, né? Aqui você tem equivérias. Aqui, olha, eu agrupei pachyphytums. Tá vendo? Que já tem outra característica. E agora eu vou agrupar os Graptopetulums. Aqui eu tô mostrando dois exemplos, tá? Um é a paraguaiense, o outro é um parente da paraguaiense, que é o Graptopetulum ghost. E tem também essa outra paraguaiense mais cor-de-rosa, que o pessoal chama de Victor Kane, ó. Essa daqui, ela é bem parecida com a equivéria, mas ela forma um caule alongado, tá vendo? Esses caules alongados não são assim muito próprios da equivéria. As equivérias, elas podem ficar pescoçudas com o tempo, sim. Mas essa daqui tem uma tendência a ficar pendente, coisa que a equivéria geralmente não faz. Depois nós temos o gênero Crassula, né, que é o gênero mais abundante, assim, eu acho, um dos mais abundantes, que tem uma diversidade de formas. Olha só, né? Ele tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Esse aqui, ó, Crassula. Esse daqui, depois eu vou falar mais um pouco a respeito das crássulas ao final do vídeo. Porque é um gênero que eu ainda consigo falar um pouco mais para vocês. Ó, esse é um gênero muito abundante em formatos, tá? E muito comum também. Essa aqui é a mais comum, que quase todo mundo tem em casa, né? Ó, que é a Crassula ovata. Tem a mini e tem a gigante. Depois a gente tem os calanques. Olha só, calanques. Ó, essa aqui é o Fang. Essa aqui é a Marmorata. Esse aqui eu nem lembro mais o nome. Bom, por essas imagens, vocês puderam verificar que gênero diz respeito, então, a um agrupamento de plantas semelhantes, seja por características físicas,
seja pelo seu funcionamento, né? Ou por sua forma de reprodução. Logicamente, eu não mostrei todos os grupos, né? Por exemplo, a gente tem o grupo das graptovérias, que são muito parecidas com equivérias. Graptovérias são o cruzamento de Graptopetulums com equivéria. Temos também os cotilédons, né? Que são essas plantinhas mais esbranquiçadinhas. Olha só, eles são bem característicos. Depois eu vou mostrar mais exemplos de cotilédons para vocês. O grupo das sedevérias, que são o cruzamento de sedums com equivérias, que também são muito próximos das características de uma equivéria. Então, gente, como é que se distingue uma planta de um gênero do outro? Se a gente for olhar só, por exemplo, a Fantome, a gente acha que ela é muito parecida com uma equivéria, né? Só que ela começa a ficar pendente, né? A Graptovéria em si, ela fica pendente, tá? Essa daqui, a Fantome. Já a equivéria, ela geralmente é solitária e geralmente quando ela vai crescendo, ela cresce verticalmente. Geralmente, né, gente? Não são todas que tem essa característica aqui. Mas as graptovérias, geralmente, elas formam grandes colônias espontâneas e elas tendem a ficar pendentes. Mas, muitas vezes, quando você está começando o seu cultivo, você tem só uma cabeça aqui, ó. Ou então você não tem muito espaço e você não vai expandir tanto a sua coleção, você vai se manter apenas com uma cabeça. Então, como é que você vai saber como que ela vai crescer dessa forma, não é verdade? Então, na verdade, gente, muita gente indica, né, que a diferença mesmo você vai notar pela floração, pelas flores das suculentas. Então, as equivérias, em verdade, elas têm essa floração aqui, ó, em sinos, em cachos, tá? Então, você quer saber se é uma equivéria, você vai ter que olhar a floração dela. Olha essa aqui, ó. Isso aqui é flor de equivéria, né? Aqui, por exemplo, você tem a mínima sierra, que aqui no caso, veja como ela tem a brotação espontânea, e essa aqui é classificada como equivéria. Então, mas olha aqui a flor dela, né? Essa é a característica principal de uma equivéria. Essa flor sininho, ó. Uma flor em sininho, flor dando em cachinhos, tá vendo? Esse aqui é o sinal de que é uma equivéria. Pelo menos é isso que eu tenho entendido até hoje. Para saber realmente quando você está diante de uma equivéria e quando você está diante de uma graptovéria, por exemplo, que já a floração é diferente. Essa aqui é aquela vavelite, né? E essa aqui tem aquela florzinha mais... olha, é bem assim que dá a florzinha da equivéria, ó. Tá vendo? Pendões longos com essas flores em formato de sino, ó. Essa é a principal característica de uma equivéria, tá? Essa flor aqui. Na verdade, nós não estamos numa época boa para fazer esse tipo de vídeo, porque agora as plantas não estão floridas, tá? Mas eu vou então trazer para vocês algumas fotos lá do site do Crassulace e que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão dos cruzamentos e das flores, tá? Então, gente, vamos aprender a reconhecer a flor de uma graptovéria. Como eu já mostrei para vocês, essa aqui é a flor da equivéria. Observa que os filamentos internos, esses fios pretinhos, são mais curtos do que a pétala externa. A pétala é um sinozinho levemente recurvado. E esses filamentos pretinhos não saem para fora, eles são mais curtos, certo? Esse daqui já é a flor do Graptopetalum, tá? Essa aqui, no caso, é a flor do Graptopetalum Bluebeam. Veja, gente, que esse aqui não tem tubo nenhum. Já é uma flor com as pétalas espalhadas, né? E tem uns filamentos aqui, ó, uns fiozinhos
totalmente abertos, recurvados para o lado de fora. Essa imagem ao lado provavelmente é do Graptopethalon paraguaiense. E essa é a flor da Graptoveria. Observa, gente, que é uma misturinha entre os dois, entre a Echeveria e o Graptopethalon. Ela é levemente parecida com um sino, mas é mais aberta, mais espalhada. Inclusive tem os fiozinhos, os filamentos mais espalhados, como o Graptopethalon. Então, gente, essa seria, na verdade, a maneira mais segura para distinguir uma planta da outra. Mas e na prática, como é que eu faço para saber qual que é qual? Na prática, a primeira dica para você saber identificar a sua planta, o gênero dela, é comprar a planta identificada. Sempre que eu compro uma planta, o que eu faço aqui? Eu pego essa planta, que eu comprei como Echeveria longissima, e coloco no Google para pesquisar. Por exemplo, eu venho aqui no Google e escrevo Echeveria longissima. Olha só, eu venho em imagens e verifico. É a mesma planta? Olha só, gente. Não é a mesma planta que eu tenho aqui? Então, eu concluo que o nome dela está correto e que esta é realmente a longissima. Mas voltando à pergunta original, como que eu caracterizo, como que eu descubro, né, o gênero? Ó, gente, o ideal mesmo é vocês pesquisarem lá no site Crassulaceae quais são os gêneros existentes, tá? Sempre que eu falar um nome aqui e eu puser na tela, por exemplo aqui, ó, Cotyledon falanagani, o primeiro nome, Cotyledon, sempre vai ser o gênero da planta. E o segundo nome é a individualização da planta, ou seja, é o indivíduo Cotyledon falanagani, é a espécie. Sempre que possível, eu tenho colocado tanto o nome, o gênero e o nome do indivíduo da espécie, para identificar direitinho para vocês. Às vezes, na pressa, eu não coloco, mas é raro eu fazer isso. Geralmente eu coloco sim. Então, isso eu acho que vai ajudar vocês muito para vocês começarem a identificar o que é um sedum, o que é uma Echeveria, qual que é, na verdade, né? Porque só pelo aspecto externo, físico da planta, muitas vezes você não vai conseguir identificar, né? Porque elas são muito parecidas. Então, a segunda dica é você sempre estar lendo na tela aqui dos meus vídeos os nomes que eu costumo colocar para vocês treinarem o olhar e saberem identificar quando eu estou mostrando uma Echeveria, quando que é uma Graptoveria, quando que é um calanque, quando que é um eônium, também tem os eônios, ó, né? Que são super comuns. Quando são aloes, esse aqui, ó, aloe, né? Porque no fim das contas, gente, é o treino e o aprendizado mesmo a longo prazo. Por exemplo, tem uma dica para você identificar a crassula. Essa daqui, por exemplo, é a crassula multicava. Crassula, gente, você sempre vai observar o que, ó? Ela tem uma folha, um par de folhas viradas para cá, um par de folhas viradas para cá, formando um X. Depois, de novo, vai fazer um par de folhas para cá, um par de folhas para lá. Olha aqui, ó, gente, ó, um par de folhas para cá, um par de folhas para lá, formou um X. Outro par de folhas assim, outro par de folhas assim, outro X. Crássulas todas crescem com as folhas assim, uma na vertical, uma na horizontal, uma na vertical, outra na horizontal, tá? Outra característica das crássulas são essas marquinhas na folha. Tá vendo essas marquinhas brancas aqui, ó? Parece um poro, não parece? Se você observar, ó, bem de pertinho, tá vendo, ó? Todas as crássulas têm essas marquinhas na folha. Tipo, como se fosse uma pele da gente com poros abertos. As crássulas têm isso. Se você observar, todas têm. Olha aqui. É a mesma coisa, ó. Eu não sei se vai dar para perceber, mas enfim,
Essa também tem uma folha assim, uma assim, uma assim, fazendo um xizinho, uma cruz. E olha aqui a folha bem de pertinho, ó. Olha os poros ali. Eu falo poros porque eu não sou da área, existe um termo técnico para designar essa característica da crassula, tá? Cotilédons tem muita pruína, geralmente muitos cotilédons têm pruína. Esse aqui é um cotilédon meu que tá bem feio, mas pode ver que eles se parecem. Aí aqui tem mais um, ó. Tá vendo que eles são bem parecidos? E a patinha de urso também, que é um cotilédon. Verdade, gente, existem regras para nomenclatura dessas plantas, tá? Existem normas para isso. Então, você tem lá sempre a designação do gênero e aí o nome em seguida. Agora, me fizeram a seguinte pergunta. E agavoides e gibifloras? Bom, gente, eu não sei por que que essas equivérias, porque as agavoides são equivérias, e por que que as gibifloras, que também são equivérias, tem esse terceiro nominho. Então, são, por exemplo, Echeveria agavoide Romeu, Echeveria gibiflora Mauna Loa, né? Então, por que que isso existe, eu não sei. E não sei também te explicar as normas, né? Porque eu não sou da área, mas eu sei que existem. Aí me perguntaram como que eu vou saber qual que é qual. Gente, agavoide. Gente, eu vou mostrar uma agavoide bem característica, que é essa aqui, ó. Agavoides são equivérias, então elas são sempre baixinhas, geralmente baixinhas. Elas têm as folhas bem carnudas e sempre acabam em pontinhas, tá vendo, ó? Elas sempre têm esse finalzinho de folhas pontudas. Aqui, ó, mais uma agavoide, ó. Gente, mas a imagem hoje parece que não tá boa do meu celular, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas veja bem como que ela é o finalzinho em ponta, ó. Viu? É muito característico. Toda agavoide tem esse formato, tá? Levemente, tem algumas que são levemente diferentes, mas a grande maioria delas, elas vão ficar assim, com esse formato de ponta. Pode escrever aí no Google, Echeveria agavoide, e olha as imagens para vocês treinarem o seu olhar. Gibiflora são essas aqui, gente, ó. As grandonas, né? As plantas de grande porte, que são geralmente com babados ou carúnculas, ou não, né? E os filhotes da gibiflora sempre tem essa cara aqui. Grande maioria delas são muito parecidas, tá? Então, as gibifloras também são equivérias. Para a gente conhecer mais as espécies, a gente tem que treinar o olhar sempre os álbuns, olhar as fotos, caso você tenha esse interesse em conhecer mais, né? Não sei se eu consegui transmitir tudo que eu queria. Eu acho que sim, espero que sim. Não é fácil falar de maneira simples e sem errar demais, né? Porque como eu não sou da área, eu fico com um pouco de receio de falar as coisas muito técnicas, das áreas mais técnicas, justamente porque eu não tenho conhecimento, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma noção para vocês, tá bom? A respeito dessa questão da diferença entre os gêneros, né? Então, se você já gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais para ajudar o canal sempre a se manter ativo, ok? É isso por hoje, até a próxima. Tchau! Nina! Então tá na hora da gente passear, tá? Ai, ai, ai. Olha aí, gente, ó. Chamando pra passear, então vamos, né? Tchau, gente!